Na física clássica, define-se equilíbrio estático determinando o corpo em repouso de modo que a resultante dessas forças tenha módulo igual a zero. Ou seja, tudo e qualquer corpo está parado. Nesse caso, parado no sentido de ausente de movimento, acelerado ou não. Em relação ao ponto referencial, se e somente se as resultantes das forças aplicadas sobre ele forem nulas. Então, o equilíbrio estático é se um corpo está em repouso, ele tende a permanecer em repouso. Por exemplo, quando estamos num ônibus e ele está parado, nós também estamos parados. Para esse diferencial, quando ele acelera para frente, nós somos impulsionados para trás. Isso ocorre porque estávamos parados e tendemos a ficar parados. Agora, o equilíbrio dinâmico, que se obtém num sistema aberto no qual é mantida uma constante troca de matéria ou de energia, e onde uma determinada atividade é neutralizada por uma atividade oposta. Por exemplo, na osmose, o movimento físico que envolve a passagem de fluidos. A água desloca-se para um ou outro lado da barreira, de modo a equilibrar a concentração hídrica de ambos os lados da barreira, de forma que no final não existe qualquer alteração mensurável no sistema, ou seja, pode-se dizer que existe um balanço entre forças opostas para que se atinja um estado de estabilidade, que está continuamente a ser alterado e reposto. Então, o equilíbrio dinâmico é se um corpo está em movimento constante, ele tende a permanecer nesse movimento. Como, por exemplo, quando estamos dirigindo um automóvel a velocidade constante e freamos bruscamente, nosso corpo é impulsionado para frente. Isso acontece devido à inércia. Quando um corpo está em movimento, ele tende a continuar o seu movimento. Então, primeira lei de Newton, que é a mesma lei da inércia. A lei da inércia. Tendência que os corpos possuem em permanecer em seu estado natural, repouso ou movimento retilíneo e uniforme. Para exemplificar, imaginem a seguinte situação. Quando uma família viaja em um automóvel em movimento retilíneo e uniforme em relação à Terra, e por algum motivo o motorista freia bruscamente. Todos que estão no carro são atirados para frente em relação ao carro. Isso ocorre em virtude da inércia, isto é, da tendência que todos têm em manter a velocidade constante com que o carro vinha trafegando em relação à Terra. Isso quer dizer que a gente continua naquele movimento que a gente estava antes do freio. Obrigado.